Bem-vindos a mais um episódio Café Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse podcast, junto com o grande mestre Alex Nascente. E hoje, Alex, nós temos um convidado inenarrável, né? Inenarrável. Leonardo Brendler, né? O cara do dinheiro. O cara do dinheiro, hoje em Cachoeira, né? Leonardo, seja muito bem-vindo. Quero que tu te apresente. Fala aí pra tua câmera aí. Quero que tu para nós iniciar esse nosso episódio. Beleza, pessoal. Obrigado pela receptividade de vocês. Me chamo Leonardo Brendler. Eu tenho uma experiência aí já no sistema financeiro há mais de 17 anos, né? E boa parte desse tempo foi trabalhando com empresas, né? Por isso que é o homem do dinheiro, né? Atendendo pessoa jurídica, né? Os empresários. E grande parte desse período em Cachoeira do Sul, né? Tive uma breve passagem por cidade de Guaíba por um tempo, mas a grande parte do tempo foi em Cachoeira do Sul. Então, conheço alguns empresários, né? Alguns me conhecem. A gente tem uma trajetória Eu tenho uma trajetória em 2 instituições financeiras, né? Hoje eu estou no Sicoob, né? Como gerente em uma das agências aí da cidade. Então, temos bastante assunto para falar hoje e tentar ajudar os empresários, né? Com certeza. Nessa luta diária aí, Esse é o que é o nosso empreendedorismo. É um leão por dia, né? Ainda mais no dia que a gente tá hoje. Cara, e aí eu volto àquela frase que... A frase não, a pergunta quando tu chegou, né? Como é que tá hoje um financiamento, um mercado de crédito com a Selic desse tamanho, né, cara? Sim. A Selic vem nos preocupando, né? Vem preocupando principalmente aquelas empresas e pessoas, né? Que precisam de um financiamento, de um capital de giro, né? De um crédito pessoal, né? A Selic, por último agora, teve semana passada, foi para 14,75, né? A gente está com o maior patamar dos últimos anos. Perfeito. Eu acho que desde da era Collor, né? Não chegou a esse patamar, né? Chegou dos próximos... últimos 30 anos, certamente era a maior taxa, né? Então, com uma certa tendência ainda de um leve aumento numa próxima reunião. E isso acaba restringindo bastante o crédito. Restringindo não da nossa parte como instituição financeira. Sim, mas restringindo no ânimo, né, vamos falar aqui do empresário, né, no ânimo das pessoas em contrair um compromisso, né, para o seu negócio, enfim, para a sua situação. Porém, a gente tem sentido em 2025 ele foi marcado por 2 momentos. 2025, os primeiros meses eles foram tímidos, né? Tímidos. E a gente, acredito que em todos os ramos, né? A gente conversa lá... Sou consultor também, né? Então atendo várias empresas, realmente... Não só no varejo, né? Não na pele a gente sentiu, mas sim na pele a gente sentiu, né? A gente acaba conversando com todos os ramos, né? De prestação de serviço, comércio, indústria, né? Então a gente acaba percebendo que foi geral, né? Que outro que... Alguma empresa específica despontando, assim, mas é caso pontual. Mas dependendo do modelo de negócio e, de repente, da sazonalidade. Do campo também, de atuação. Do campo, Exato. Posicionamento da empresa, enfim. Abril em diante começou a dar uma movimentada, né? Tendenciosamente, todo ano acontece isso, né? Janeiro, fevereiro e março, um pouco abaixo. Mais tímido. Né? E depois... que o pessoal vem de férias, né, e praia, a gente cai na realidade, né, e o pessoal tem que consumir, não adianta, né, chega aí tem que consumir. Mas a gente notou esse movimento, né, de um pouco mais de consumo, né, e por consequência necessidade de empréstimos, né, e de financiamentos nesse âmbito aí empresarial, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então essa aqui é a nossa análise em cima do cenário atual de Selic alta, né? Do outro lado, os investidores estão mega faceiros. Mega felizes, né? Por um lado, felizes, porque o investidor, ele também tem o espírito empreendedor. Claro. Então, ele
por estratégia, ele vê a Selic alta e deixa o dinheiro guardado, né? Deixa engavetado algumas ideias de investimento em algum negócio, ou ampliando a sua própria empresa, ou abrindo uma nova, porque está rendendo sem ele fazer nada, né? Está corrigindo acima da inflação Perfeito. um valor absurdo, né? Então, do outro lado, a economia segura, né? Então, isso acaba impactando todos nós, né? E é importante quem está nos assistindo ter noção disso, né? Ter noção que a Selic, ela impacta no negócio de cada um, né? Isso é fundamental, a gente ter essa noção e quando as pessoas falam disso, né? O juros está caro, né? Ou alguns investidores falando, poxa, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Ele tem que ter noção, e as pessoas têm que ter noção que isso impacta em alguma situação do comércio local, do empreendedorismo local, né? Então, isso é importantíssimo a gente conversar e passar essa informação para as pessoas. Isso eu coloco, assim, a tua colocação, eu coloco porque, assim, ó, o que acontece? Ninguém vive sozinho no mundo, né, Leonardo? Ninguém. Essa é a grande verdade. Então, ao falar algumas frases, assim, tem que ter muito cuidado, porque, tipo, que nem eu vejo assim, né? Eu não como arroz, né? Eu não planto, né? Que nem agora dessas enchentes. Não planta, mas come, a família come, impacta nos negócios da cidade, que, cara, é um retroalimentação, é um ciclo, é um ecossistema. Exatamente. Né? E dentro desse ecossistema, cara, não tem, cara, todo mundo vai bem ou todo mundo começa a patinar. E aí que tá o detalhe. E aí vem geração de emprego e renda, tem muitas coisas pra gente discutir. Muitas coisas. Mas pra gente não fugir do tema central, eu queria dizer o seguinte pra ti. A gente sabe dos impactos lá na casa, para começar, né? Vamos dizer assim, né? Com a questão de gestão financeira. Né? Perfeito. E como trazer isso, Leonardo? Como trazer lá da casa, da pessoa física, né? E aí a gente vem fazendo um balpém para PJ, né? Como estruturar, né? Vamos melhor dizendo, né? Um alinhamento estratégico financeiro pessoal, familiar, né, do negócio. Sim, a gente acaba no nosso dia a dia prestando consultoria, né? De certa forma, o atendimento nosso acaba, em muitos momentos, entrando nesse ponto de auxiliar a pessoa a pensar melhor, estruturado, né, dentro do seu negócio ou na pessoa física, né? Porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. Exato. Né? Ou alguns CPFs. Então, dependendo do tamanho da empresa, quantas famílias ela acaba tendo impacto, né? É responsável, né? Exato. Às vezes é a única fonte de renda de uma família, talvez, né? De várias famílias. Uma das grandes preocupações do empresário certamente está a folha de pagamento, né? E a folha de pagamento engloba aí, dependendo do porte da empresa, muitas pessoas, algumas né? pessoas. Então a gente tem atuado bastante nesse item, né, de estar auxiliando as pessoas a pensarem sobre isso, né? Uma atuação forte das cooperativas de crédito, né? Elas têm esse viés de dar uma consultoria, de estar próximo, né, das empresas e das pessoas físicas. E esse assunto é um assunto extremamente relevante, porque a gente percebe que as pessoas não dão valor, muitas vezes, para a parte financeira. Pelo menos o devido. Pelo menos da parte básica, né, Alex? A gente percebe que, muitas vezes... vamos lá. O empresário solicita um empréstimo. A gente faz algumas perguntas básicas para o empresário. Né? Muitos empresários, eles não têm balanço, né? São empresas do Simples, ou alguns até MEI, né? Mas vamos botar a grande massa aí da sociedade acaba se enquadrando no Simples. Simples não faz balanço na grande maioria, né? Quanto muito tem um DRE. Quanto muito tem um DRE, né? Então a gente acaba tendo que fazer algumas perguntas, né? A gente tem um formulário interno que a gente usa lá para fazer algumas perguntas e ter noção de como que está a saúde financeira da empresa. Aí a gente entra num ponto bem interessante. Muitos deles não sabem as informações. Poxa, aí começam as dúvidas, né?
Se você, empresário, não dedicar um tempo do mês para analisar as finanças, desculpa, mas Você tá o- brincando. vocês podem estar com um grande problema na mão. O futuro é nem certo, né? Coisas básicas, né? Coisas básicas como saber o seu faturamento. Uhum. Incrivelmente, alguns Margem de não contribuição. sabem nem o faturamento médio, né? Então, fala com o meu contador. Você é o empresário. Não é o contador. Não, e O aí, contador assim, ó, tem que saber, E aí, o real, pelo menos- o real ou o fiscal? Isso, Tem tudo isso. isso é comum, né? Mas vamos lá. Ninguém ouviu, ninguém ouviu. Mas assim, a gente brinca, mas é um assunto sério, né? A gente acaba prestando atenção nisso aí como sinais, né, de quanto carente o empresário muitas vezes é, né, de informação, de um reforço nosso, uma puxada de orelha, às vezes que a gente acaba dando sem querer, né, mas pensando no bem da pessoa, né? Porque quanto melhor a empresa for, melhor nós vamos ser óbvio, também. E que nem tu falou, né, Alex? óbvio. Todo mundo é interligado, né? Tem. Uma empresa vai bem, ela acaba agregando para outras empresas, né? Que vem como terceirizada dela, ou, né, prestação de serviço, enfim. Então, esse assunto, ele muitas vezes é desconhecido pelo empresário. Deixado de lado, né? A gente estava falando aqui que o principal é ter venda, né? É isso aí. Mas é um dos tripés. Isso. Sim, né? sim. A Porque venda, se tu, sem essa estruturação financeira, tu não pode co- ser uma venda tu pode vender, mas tu não tem como entregar, dependendo que da no final situação, não né? vai te entregar o que tu precisa, que é o Isso aí. lucro, né? Isso aí. Então, Vender mais, vender melhor, exato. né? Previsibilidade e escalabilidade. Aí É. chama Chama em Index. DECX. Mas é Exato. importante essa questão da gestão, né? É. Porque, cara, tu tem que ter gestão em tudo, Tem né? que ter Gestão de gestão. liderança, gestão de números, gestão de resultados, porque é fundamental. Porque se tu não sabe para onde tu vai, cara, qualquer lugar serve, só que qualquer lugar não é o melhor lugar. Exato. Entende? É o que a gente brincava hoje, né? Tu vai subir num táxi e vai dizer, me leva ali? Ali aonde, Leonardo? Ali. Ali. Mas como, cara? Ali aonde? Tu tem que dar um roteiro. Mesma coisa o empresário, ele tem que ter um planejamento estratégico, um plano de ação para Exato. trabalhar e para seguir fiel àquilo ali. Claro que, óbvio, eu sou contra aqueles gurus de internet, né? Tenha um plano só e faça até dar certo. Cara, não tem que ter um plano só. Tu tem que ter A, B, C, D. Nunca coloque todos os Claro. ovos em uma única cesta, né? Não, mas aí já é ação financeira mesmo, né? Sim. Mas de recurso financeiro, mas eu digo em planejamento estratégico mesmo. Cara, tu vai mudando e pivotando. Personalizando também, até né? dar certo. Aí eu Exato. concordo, entendeu? Mas tem que ser persistente, não insistente. Tem pessoas que Exato. insistem no mesmo erro no projeto, né? Que nem eu falei, tem empresários que são apaixonados pelo que criaram, entendeu? Sim. E isso é um risco, Leonardo. Isso é ótimo. Entendeu? Porque o cara tem desejo, tem tesão ali, mas é muito ruim, cara, quando começa a dar problema, porque ele não larga o osso e morre com o osso, né? Exatamente. O criador morre com a criatura. A gente percebe que essa questão financeira, o empresário ele tem que conhecer. Muitas vezes a gente pergunta, como é que tá a tua empresa? Né? E daí o empresário sempre diz, pois é, a concorrência tá me matando e tal. Mas, às vezes, quem tá matando... É as próprias atitudes e os O próprios monstrinho tá comportamentos. dentro de casa, né? É isso aí. Então, Mistura os dinheiro da empresa com os dinheiro pessoal. isso aí. Separar. Eu queria chegar nisso. Isso é muito comum, Eu né? queria chegar nessa Isso é muito pergunta. comum. Misturar o dinheiro pessoal, né? A sua movimentação pessoal do caixa da empresa assombra, né? Muitas empresas. Quando menor a empresa, mais tem. isso acontece, né? Porque na verdade, desculpa eu te interromper, cara, mas na verdade a empresa grande é a pequena que fez as coisas certas, né? Com certeza. A gente tem acaba se dedicando muito para as pequenas empresas, porque quanto menor a empresa, mais carente ela é de informação, de uma voz ali que vai estar ajudando, que vai estar dando um olhar de fora, né? Porque empresas maiores às vezes acaba tendo uma consultoria, né? Perfeito. Contratando, né, uma empresa. E quanto menor a empresa, às vezes Mais fica difícil. um pouco mais distante dessa realidade.
Então a gente acaba entrando nesses fato. itens, né, nesses pontos que a gente está comentando aqui, e é uma realidade, né? A gente não está aqui falando de casos pontuais. Não, na A gente realidade, está falando aqui de situações que bem pertinentes e que é acontecem. grande maioria, Uhum. não é nem metade, sabe? Então a gente acaba tendo situações que nos acabam tendo que a gente se dedicar mais para essas empresas, Uhum. né? Do que propriamente, às vezes, para uma empresa grande. Mas tu sabes que, como isso é... Claro, essa é a grande realidade, né? É o grande mar. Mas hoje, eu acho que foi o primeiro, eu ainda coloquei uma situação, né, de uma consultoria que eu fui fazer e é uma média empresa, de um porte bem, né? O cara tem quase, vamos lá, 8 milhões, 10 milhões em estoque, né? E a pergunta dele era, devo utilizar esse dinheiro para reaplicar, né, para fazer mais coisas, ou devo pegar no mercado, né, a mercado, e aí, cara, você viu nessa, aí eu fui olhar números, né, olhar números e para a gente desenhar um planejamento estratégico eficiente para ele. E só que ele assim, ele herdou essa empresa, ele fez essa empresa crescer num certo momento, ele já é uma pessoa de idade hoje, e ele, cara, simplesmente deixou o barco andar. Largou de mão. Entende? Só que o barco hoje está à deriva. E hoje ele tem resultados pífios dentro da empresa dele. Olha só, tô falando que ele tem de 8 a 10 milhões ali, tem um resultado de sobra operacional no período, né? 30 dias ali mês, Muito de pouco. 11, 12 mil reais, entende? É muito É o que pouco. eu disse pra ele, cara, tu não deve fazer Não uma coisa fecha a nem conta. outra. Não. Nenhuma coisa nem outra tu pode fazer. Não Porque fecha a a tua conta. conta não é, entende? Então, assim, o que acontece? Eu vejo que tem dois perigos aí. Tu morrer abraçado à criatura que tu criou. Sim. 2, tu perdeu o tesão pelo negócio no meio do caminho, lá pelo certo ponto do caminho, e perder a mão. Ou tu ser muito entusiasmado demais aqui quando tu começa e, cara, meter as mãos pelos pés também fazendo empréstimos malucos e, sabe... E de qualquer forma, eu vejo que o grande ponto de contato é que os caras não têm. Eles não têm um DRE bem definido, eles não têm fluxo de caixa, eles não têm, sabe? Eu também estou administrando uma empresa. Então, era isso aí que eu ia entrar em contato, então, né? Porque essa empresa está fazendo 5 anos, né, na cidade, né? E... Não, fora o Cicobi. Tem. Ah, não sabia. Tem o Cicobi tá... Tem a dele. Tem a dele. O Cicobi tá fazendo 5 anos, né? Essa semana a gente tá em comemoração dos 5 anos, né? A gente inaugurou em 2020, plena pandemia. E estamos tendo a felicidade de comemorar 5 anos na cidade. E tu está à frente desse período inteiro? Sim, eu trabalhava numa outra instituição cooperativa, né? Fui convidado para ir para o Cicobi justamente para inaugurar o Cicobi na cidade. Que legal, que legal. Justamente para essa trajetória, né? Que eu já tinha na cidade e a gente está desenvolvendo esse trabalho aí, construindo essa história, né? Perfeito. Junto com as equipes, iniciamos com uma agência, já estamos com 2 na cidade. Começamos entre 5 colaboradores, já estamos entre 15. Top. Então, ampliando aí os negócios, né? A legal, cidade nos acolheu bem. Que legal. E fora o Cicobi também administro uma empresa familiar. Então, sinto essa realidade muito presente, né? E uma das coisas que a gente tem e acaba sentindo na pele é analisar 3 questões, né? O quanto tem de estoque, o quanto tem no caixa, perfeito, né? E o quanto tu tem a receber. É isso aí. Né? E o quanto tu tem, faltou um aí, que é o quanto tu tem de previsibilidade de possíveis negócios, que é o teu pipeline. Perfeito. Entrando nesse... Essa expertise. Exato, agora eu lidei com os fera aí, ó. Mas nessas 3 questões básicas, que vamos dizer que a gente tem isso à mão de qualquer empresário e basta ele olhar para sua empresa, né? Mergulhar na sua empresa a fundo e verificar essas questões que são básicas, né? Que são básicas. Então, quanto tem de estoque, quanto tem de caixa e quanto que tu tem a receber, né? De vendas já realizadas. Sim, é o fluxo de caixa futuro, né? E vai receber, seja no cartão de crédito, seja em boleto, seja em cheques, que algumas empresas ainda trabalham com cheques, mas em alguma forma de cobrança que vai receber futuro. Perfeito. Né? Por que isso? O acompanhamento disso, no longo do prazo, ele precisa somar essas 3 pontas, né? Esses 3 itens. Soma-se esses 3 itens
e percebe-se no longo do tempo se ele está aumentando ou se ele está diminuindo. Uhum. Perfeito. Com isso, a gente já consegue ter um pouco de noção, Da né, saúde. da saúde financeira. Se a empresa está crescendo ou se a empresa está estagnada ou decrescendo. Né? A gente já teve situações de empresas que chegaram para nós lá e, meu Deus, eu tô... não sei por onde que eu começo. Mas o problema... Né? Porque não tá sobrando caixa, não tá sobrando caixa. E a gente foi olhar, tinha venda, tinha a receber, tinha estoque. Era só desorganização de fluxo de caixa, Uhum. né? As compras não estavam casando com as vendas. Esse é o maior Então, problema, né? A gente vê que, só para te citar, dessa semana, tá? Entendi uma pessoa que compra à vista, importa, paga à vista, recebe com 90, 45, 60, 90 dias, olha só. Tá? Quando chega, ela invasa o produto e ainda vende com 30, 60, 90. Cara, ela tem um descasamento de 180 dias no mínimo. exatamente, 6 meses, tá entendendo? É óbvio que o caixa dela tá esgoelado. É. Então, Na- precisamos na- organizar esse Na verdade, a negócio. operação Tem que dela, organizar. na verdade, a operação dela é financeira, né? Tipo que nem na e aí verdade, vem a um modelo de negócio, né? Inclusive, a gente tem um cliente. um cliente grande cliente que a gente tem de parceiro, um São cliente Paulo, parceiro. né? E que a gente entendeu que o modelo de negócio dele é financeiro, né? Não Sim. não é o produto, né? Mas Exato. enfim. Algumas empresas já estão nesse patamar, né? Sim, Que sim. já conseguiram virar essa roda e hoje basicamente vivem de uma parte mais financeira do que Do que propriamente propriamente com o produto, né? Perfeito, perfeito. Mas essa é uma realidade que a gente encontra nas empresas que muitos não sabem desses números. Uhum. E volto a dizer daí, né? O não saber desses números implica, às vezes, na falência do negócio. Sim, Né? sim. Ou, nisso que vocês falaram antes, na perda do ânimo, né? Da motivação de É. continuar com o negócio. Perdeu o tesão, já era. Obviamente, a gente teve, fazendo uma retrospectiva, a gente estava falando de 5 anos, né? Uhum. Vamos fazer uma retrospectiva. Pandemia. Enchentes. Arrastou-se aí por 2 anos. Perfeito, 2021. O momento de pandemia propriamente, né? Da questão de saúde, né? Mas também arrasta a economia. Exato, mas o impacto financeiro é até hoje, né? Sim, vai demorar períodos- do jeito que tá indo. Períodos que a gente perdeu ali de faturamento, Eu né? vou dizer Não, 20 e nós aqui, 15, 20 anos nós pra aqui conseguir ainda tem a recuperar, enchente, assim, né? né? 24 que A gente tá acelera começando, mais. assim, equilibrar bem enchente. Então, como lidar com isso? Nenhum empresário, nenhuma pessoa, empresário ou pessoa física, se programa para momentos de crise. Uhum. Sim. Né? A gente está aqui falando de que tem situações básicas que em situações normais de mercado, vamos dizer assim, situação econômica, já impactam no negócio. Claro. Agora, somado a esses fatores externos, né, ele potencializa isso. Então, a gente percebeu um grande aumento do endividamento das empresas de 2020 para cá, né? Absurdo o endividamento. Sim. Tu queimou caixa, tu fez cash burn pra tu te manter. Pra Pra sobrevivência. sobrevivência. Esse que é o detalhe. E aí o que acontece, cara? Tu tem que buscar. As empresas, elas. Porque ninguém tem caixa suficiente pra 2 Sim. anos, basicamente, Não, de operação. Eu extremamente digo mais, eu falo abertamente, né? 20, 21, 20 foi aquele horror, né? 21, algumas ainda conseguiram respirar, outras ainda não, porque umas vai indo, outras não, aquela coisa toda, né, de mercado. Mas 2021 foi isso, Sim. né? 22 respirou, show de bola, né? Vem 23, final do ano, putz, né? Para mim foi um desastre, né? A escolha política do nosso país, né? Sim, sim. Né? E aí, cara, aí vem 24 que seria para ser pelo menos, né? Já 22, tem esse desafio político. 20, Aí nós conseguimos essa enchente ainda de brinde, né? É. Então, cara, só que aí o que acontece? Eu confabulo contigo. Infelizmente, as empresas não fazem, tá? E muitas famílias também não fazem um colchão Com de certeza. reserva, uma blindagem, entendeu? Uma blindagem econômica, né? Tem muitos empresários que não fazem uma blindagem patrimonial e aí quando vê estoura tudo lá na velhice, tá entendendo? Exatamente. Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado. E o nosso papel hoje aqui é, cara, ser esse direcionador.
pelo menos acender uma luz, né? Pelo Pôr menos um luz alerta, né? sobre o tema, entende? Exato. Para que as pessoas procurem, né? Procure a gente como aceleradora comercial, como gestão de negócio, Sim. vocês como, né? Como- né? como- Como operador, né? financeiro. Financeiro da Sim, sim. da cidade, região, enfim. E eu acho que isso é fundamental, a gente falar sobre isso e apontar caminhos, né, Leonardo? Sim. E nesse caminho, assim, qual o caminho poderia ser feito para que esse empresário tivesse uma vida um pouco, pelo menos, mais tranquila? Porque a gente sabe que gestão e liderança não é fácil, né? Não, não. Os não. desafios estão aí. Mas, cara, mas pelo menos um pouco mais tranquilo, calmo e equilibrado, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Vamos lá. A gente tocou antes no assunto muito importante. Separar pessoal do empresário. Uhum. Perfeito. Da empresa, Uhum. né? O pessoal o lado pessoal, ele não pode estar misturado com o lado empresarial. Uhum. Vamos começar por esse. Organizou essa parte, definiu o seu prolabore, definiu o que retira por mês, joga isso pro lado pessoal, né? Uhum. Vamos lá, conta PJ, conta PF, Uhum. né? Tem que ter esses dois. Segundo ponto, mergulhar para o caixa da empresa. Uhum. Mergulhar para a situação financeira da empresa, melhor dizendo. Analisar faturamento, analisar o DRE, analisar a parte estrutural Choque de gestão mesmo, do né? financeiro. Linha a linha. Exatamente. Tem que analisar. Se não tem os números, nós temos que buscar os números. Eles têm que aparecer. Né? Sem número, não tem como fazer Uhum. essa análise. Né? É só achismo emocional Não e tem, aí não resolve. Não tem. Porque daí a gente vai chegar num diagnóstico que ele é Palpável. palpável. Se a gente não tiver os números, Ah, não. a gente vai ter uma... É muito chutômetro, né? A gente vai entrar no emocionalidade. Emocionalidade. Exato. Então, a gente buscando os números... É intangível. Exato, é intangível. Então, a gente buscando esses números, pelo menos básicos, Uhum. a gente tem que organizar esse fluxo de caixa. Perfeito. Aí a gente consegue, né, ter mecanismos, né, financeiros para isso, né? Se a solução não está dentro da própria empresa, a gente pode buscar mecanismos, né, financeiros, né, Uhum. com produtos, né, que a gente tem, né, nas instituições financeiras para auxiliar nessa questão. Né? Então, analisando esse fluxo de caixa, analisando a situação econômica da empresa, né, estrutural da empresa, a gente precisa fazer essa análise. Né? Eu costumo dizer para minha equipe lá que sem conhecer a empresa a gente não consegue atender. Perfeito. Perfeito. Tem que ir lá na empresa, em loco, Sim. estudar aquela empresa. A gente acaba aprendendo também, né? No momento Isso que a é gente legal. visita a Isso é empresa, bacana. Isso é bacana. né? Esse é um dos meus maiores aprendizados nessa trajetória de atendendo PJ, né? Porque é um mundo... A parte. Praticamente. Seguidamente eu entro numa empresa e fico assim... Meu Deus, mas é um mundo à parte. É. Agora a gente estava falando, né, de chat GPT sim. ferramentas de tecnologia para auxiliar no dia a dia, né? É um mundo à parte, né? É um mundo à parte. Então, tem muitas realidades dentro das empresas, né? Muitos mundos à parte dentro das empresas que a gente acaba mergulhando, né? Ficando por dentro, né? A gente acaba vivendo a realidade da empresa. Perfeito. Sim, aí tu consegue ter, inclusive, a saúde, o teu raio-x, né, do diagnóstico, do negócio, se ele é sustentável, se ele não é, se ele tá em risco, se ele não tá, se ele tá queimando cash burn, se ele tá fazendo a lição de casa corretamente, se ele tá crescendo. E aí, às vezes, cara, Sabe, o que acontece é que o empresário se emocionaliza com caixa entrando dinheiro. Tá? Tô rico. Entendeu? Tô rico. Se ele não sabe quanto sobe, se sobra, quanto é que é. E aí, no primeiro esgoelamento ali de fluxo de caixa, ele se apavora, entendeu? Sim. Tô vendo um horror aqui e tal. Tá, mas e aí? Quanto sobra? Né? Uma das minhas empresas mesmo, por exemplo, que é a Nascente, né? Se eu forçar o pé nela vendendo, por exemplo, celulares e tal, cara, não dá, entendeu? Eu não forço o pé. Entende? Faço ações e tal e tiro o pé. Porque, cara, senão eu crio um spread muito longo, entendeu? Exato. 10, 12 vezes de recebimento, entendeu? Isso judia do meu fluxo de caixa. Tem que fazer essa análise para ter essa noção. E como eu tenho outros produtos mais rentáveis para trabalhar, eu trabalho em outros produtos, entendeu? Eu tenho a impressão
que grande parte das empresas hoje, principalmente as MEIs e as pequenas, elas não têm um mínimo de organização. E aí, como é que tu entra dentro de uma empresa que diz assim, cara, eu preciso de mais informações para o teu negócio. E aí tu chega lá, muitos dos empresários, eles empreendem por necessidade, não por propósito, e muito menos por oportunidade. Oportunidade depois propósito. Isso, oportunidade depois propósito. Exato. Tu tem um nível de consciência muito baixo em relação à gestão, né? As pessoas acham que é bobagem tu contratar um RP, que é bobagem, tu contratar fazer um processo comercial, criar um processo comercial, tu ter um CRM, tu ter ferramentas que te fomentam em relação a isso. Conciliação Uma bancária, conciliação então. bancária. O foco do início do negócio é vender e ter lucro para subsistência. Pra mim poder comer, ver como Exato, é, vendo o exato. almoço e minha janta. Tecnicamente olhando assim, até na verdade, cara, quando tu começa um negócio assim, tipo, geralmente o brasileiro começa um negócio pequeno mesmo, em casa, sim. assim, pela subsistência, pela necessidade. Cara, não acha errado. Claro que não. Ele vai ter que garantir a subsistência dele, Claro ponto que não. final. Mas após tu virar essa página, né, vamos dizer assim, cara, apareceu oportunidades, agora vou empreender nessas oportunidades, cara, tu tem que te profissionalizar. Tem que tratar de ganhar uma grana ali e investir, sabe, em ti primeiro, conhecimento. E é isso que eu vejo que muitos empresários querem comprar um carro zero, mas não investe um pila, cara. Na empresa. Cara, num treinamento, numa qualificação, cara. Na empresa, cara. Não digo nem da equipe, né? Mas começa por deles, né? Então a gente... É papel nosso provocar isso aí também, Claro, né? Porque isso agrega no financeiro, né? Ambiência gera referência e referência gera resultado, cara. E aí essa galera quer, na verdade... Mas entra um dos nossos clientes da nossa base, cara. Assim, por exemplo, não tem o mínimo de gestão, não tem nem planilhado. E aí, cara, precisamos pensar num sistema. Tu quer vender na internet, então tu tem que pensar num sistema que te ajude, que te faça uma integração, né? Ai, mas é caro o sistema, R$149 por mês. Pô, mas a tua empresa fatura $1 milhão por ano, cara. Como é que é caro uma ferramenta que vai te ajudar, que vai te custar 150 pila por mês? Sim. A gente tem uma carência de... Isso é nível de consciência, né? Na verdade. Noção, né? É uma noção do nível empresário de consciência. De ver que isso não é custo, é investimento, né? E que, claro, se torna custo no momento que tu acaba adquirindo um software, vamos dizer, né? Ou se tu até mesmo contratar um funcionário e não usufruir desse funcionário corretamente, de fato é um custo. Claro. Né? Agora, se tu contrata um funcionário e ele se paga, né? É um investimento, não é um custo. Aí que tá, eu acho que é a grande sacada. Né? Se tu vai comprar um software, ele tem que ser utilizado. Exato. Mas para utilizar, tu tem que ter conhecimento. Tu tem que ter uma assessoria. Tu tem que ter nível de consciência. Né? Então, a gente precisa estimular essa... Vamos lá. A gente falou no início de conhecer a empresa. É conhecimento. É conhecimento. A gente falou agora de gestão, de software, de... Conhecimento. Até de gestão sobre o funcionário. Conhecimento de novo. Então, a gente está aqui agora agregando conhecimento. Falando de tudo um pouco aqui, de forma informal e trazendo um pouco de uma reflexão, né? Mas estamos agregando conhecimento. Então, o conhecimento é a base de tudo. Né? O conhecer a empresa, conhecer os números, o conhecer os seus colaboradores, conhecer o seu negócio. Então, a gente precisa estimular que esse pensamento ele esteja voltado para isso. Perfeito. Né? A gente vê muitas vezes o empresário tem 2 cenários. 3. Vamos colocar 3 cenários. Mas 2 cenários bem opostos. Nós enxergamos empresários dentro da operação e empresários totalmente fora da operação. Só que fora demais. Muito na mão. E às vezes dentro demais da empresa. Ou às vezes o dentro que eu falei era dentro demais, né? Sendo braço operacional, né? Não estando dentro de forma... estratégica. Ou tática, né? Ou tática, né? Exatamente. Como, sei lá, um
um sócio de uma indústria rodar no chão de fábrica para ficar observando tal setor, analisando como é que funciona a logística, enfim, analisando em loco para tomar decisões, né? E numa pequena empresa funciona da mesma forma. Claro. Eu, lá no Cicobi, tenho que analisar minha equipe, como é que está sendo a abordagem, como é que está o tratamento com o nosso cooperado, né, com o nosso cliente. Então, isso faz parte, né, de uma parte básica do empresário. Então, acaba a gente tendo que entrar também nesses pontos. O nosso mundo da instituição financeira, a cooperativa ela tem esse viés, como eu estava falando antes, né? A gente acaba porque a conexão com o cliente nosso, ela é mais próxima. Sim, né? sim. Próxima a tal ponto que acaba entrando na intimidade da empresa, né? Na intimidade da pessoa. A parte das finanças é intimidade, né? Claro. Uma fatura do cartão de crédito da pessoa é a intimidade dela, né? Tem ali onde ela consumiu, tem todos os detalhamentos, assim, né? Olha, tu precisa depositar aqui, faltou 10 pila, vai voltar o teu cheque se tu não depositar. Tem de tudo isso, tem tudo isso. Deposita lá 10 pila, faz um pix Mas ali. é que o que acontece? Eu vejo que é uma quebra de paradigma mesmo, assim, né? Sim. Porque o empresário, ele geralmente entra pela essa necessidade, aí ele né, acaba ganhando uma grana e aí ele acha uma oportunidade de mercado e começa a se estruturar e até dar uma melhorada, uma crescida. Mas aí ele tem grande dificuldade de ter um contabilista. Ele acha que o contabilista é só o cara que ferra ele, que emite nota para pagar para o governo, né? Mas não é. O contabilista é um consultor, né? Exatamente. E verdade, o contabilista que não deve ser. Deixa eu te corrigir, Alex. O contabilista é realmente esse cara. O contador, não. O contador, ele faz uma assessoria contábil, né? Mas, enfim, né? Então, por exemplo, assim, porque nós precisamos mexer nessa ótica, entendeu? Um advogado para elaborar contratos, entendeu? E trabalhar numa assessoria jurídica resguardar a empresa, né? Não, ele contrata o advogado para resolver pós. Depois que o problema já tá contencioso. O problema já está na mesa. Entende? Ele contrata um consultor ou ele vai lá no banco somente quando já está com a água no pescoço. Exatamente. Cara, nós não somos mágicos. Não. A gente tem processos, mas isso tem que ser feito, alimentado, leva tempo. Tu não é mágico. Entendeu? Tu tem linhas de crédito, coisa que pode ajudar, mas se a pessoa chegar lá antecipadamente, tu pode montar uma estrutura com ela e aí vocês dois caminham juntos. Vamos lá, vamos trazer um exemplo prático. A gente esqueceu de comprar alguma coisa no mercado. A gente está fora do horário comercial, de funcionamento do mercado. Onde é que tu vai? Na conveniência. Conveniência. A conveniência é mais cara? Muito mais. Por que ela é mais cara? Por causa da conveniência. Porque é um dos quatro. Fora do horário. É um dos 4 Cs. É a única opção que tu tem para comprar naquele momento. E o core business dela é essa. Cara, eu opero para essa galera aqui. Para os desorganizados. Né? Então, acaba acontecendo muito isso no nosso meio, que é isso que tu falou, Alex. A empresa às vezes chega com a batata quente. E o processo de se antecipar, né, de analisar que situações podem acontecer ali na frente, e isso acaba te possibilitando acessar linhas de crédito mais baratas, né? A gente, lá, a instituição financeira, ela consegue ter mais tempo até, de repente, de sugerir uma linha mais acessível, né? Negociar um pouco mais essa linha. Quando chega lá de imprevisto, não tem, cara, é o que tem. Não tem mágica. É o que aprovou para ti. É a conveniência. É o que aprovou para ti. O que acontece é que a maioria quer o mais rápido, o mais barato, o maior valor, o maior número de parcela e a menor taxa possível. Essa conta não fecha. Não fecha. A minha conta também tem que fechar. Então, essa questão só acontece. A pessoa só consegue se antecipar no momento que ela conhece a sua empresa. Perfeito. Porque senão ela vai chegar com a batata quente, vai chegar com problema na mão e vai piorar a situação dela. Porque ela vai acabar acessando uma questão cara. Né?
vai ter que descontar um boleto, vai ter que antecipar Algum o recebível? recebível do cartão. E às vezes não era. O melhor negócio não é, às vezes, fazer esse procedimento, né? Então, isso acaba, a gente percebe, a gente trabalha com isso, Uhum. né? A gente trabalha com isso. Então, antecipar a máquina de cartão, para nós é rentável. Sim, claro. Antecipar boletos, cheque, para Muito nós rentável. é rentável. Mas, pensando num longo prazo, Não é sustentável. não é sustentável. E o que a gente quer? A gente quer atender a pessoa 1, 2, 3 anos? Ou a gente quer atender a pessoa a vida toda? E outra coisa. LTV, né? LTV. Exato. Mas eu vou te dizer uma coisa pra ti, assim, incrível agora, como é falta de consciência e realmente, cara, botar a cabeça pra aprender ou ir lá perguntar como é que funciona, entender, sabe? Cara, Ver as possibilidades. porque o que acontece? Tem empresário ainda que acha o seguinte, cara, aí eu antecipei aí até o final do ano. 10 meses. Ah, mas é só 1,50. Tá, vamos fazer fictício. Aí eu digo, não, mas não é 1,50. Não, é 1,50. Não, são 10 meses. Isso é 15. Né? Vamos dizer assim, grosseiramente Sim. falando, né? Tá aqui o cara que pode me corrigir, né? Que é o cara, Não, é 15 na última, né? Mas é daí 14 na... Não, vamos botar uma média aí, 7,5. Porque tu tem que fazer a média, né? Mas ele batendo boca que era 1,5. Eu digo, não, criatura. Não, aí eu fui também para a calculadora financeira, mostrei, fiz a média, né? Claro, assim, uma média, né? Porque teria que abrir realmente, e ele não queria nem abrir os números. Sim. Então eu vou fazer uma consultoria no achômetro, não dá, entendeu? Mas ele estava cego que era 1,5 para ele adiantar. Mas é 1,5 um mês, entende? Vamos fazer essa análise pegando esse exemplo. Tenho lá boletos, quero antecipar, e a taxa média vai ser 7,5. De que forma isso seria uma alternativa inteligente? Né? Vamos trazer para uma realidade de análise de viabilidade dessa operação. Econômica. Não, mas eu tenho uma compra específica de estoque, promoção do meu fornecedor. É um estoque que eu vendo ele, né? É um carro-chefe meu da curva ABC ali, né? Vamos colocar que é um produto que eu já tenho uma venda recorrente. E o meu fornecedor está me dando 10% de desconto. Aí a conta começa a fechar. Agora, antecipei porque eu preciso pagar as contas desse mês ou desse dia, ou dessa semana. E perdeu 7,5. Já comeu todo o fluxo de caixa dele futuro. É isso aí. Né? E daí começa aquela conta. O que eu tenho de estoque, o que eu tenho de caixa, o que eu tenho a receber. O a receber já não tem mais nada, porque antecipei quase tudo. Então, essa realidade é real. Sim, e perigosa. Né? E muito isso perigosa. acontece muito. Então, eu não fico feliz quando eu analiso os nossos relatórios lá, analiso os nossos, né, clientes, vamos dizer assim, para falar uma linguagem que todo mundo entenda. Eu não fico feliz quando eu vejo clientes nossos, né, cooperados lá nossos, fazendo isso corriqueiramente sem analisar. Isso dói na gente, porque a gente sabe o quanto custa, né? Como a gente tem análise financeira, a gente sabe o quanto custa para o empresário cada real que ele gera. Sim, sim. Cada dor de cabeça, cada noite sem dormir. E, na verdade, pode ser que ele esteja operando com margem negativa justamente por falta de desencaixe de fluxo de caixa. Mas muitas vezes é até precificação errada. Precificação errada. Entendeu? Não precifica de forma correta, Exato. não usa o markup certo, não sabe o seu markup, entendeu? E, cara, nós recém fizemos um trabalho agora justamente disso, tá? De precificação, de entender margeamento, tudo. E fazem, 3 meses e a pessoa já está tendo resultado. Exato. Entendeu? O que comprovou que era só margem mesmo. Só precificação errada. E vocês vão saber dizer melhor que eu. Mas é uma análise que a gente faz de... A precificação acaba sendo olhando a concorrência. É um erro terrível. É um erro terrível, claro. Tu precisa olhar a concorrência, na minha opinião, tem que olhar. Mas como um termômetro e não como um balizador de tomada de decisão. O teu markup pode ser diferente
pode ter a empresa igual. Eu tenho um restaurante e o outro restaurante tem um markup diferente do meu, né? Porque ele tem outra realidade. Daqui a pouco o Isso meu aí. imóvel é próprio, o dele é alugado. Isso aí. N situações, né? Então, que cada situação tem uma realidade diferente. Então, a gente tem que ter essa noção também. Aí entra conhecimento de novo, né? Tem que entender, tem que estudar, tem que Quem é pegar o uma teu- consultoria que te e eu- ajude se tu não consegue fazer sozinho. E a gente volta lá pro básico, né? Quem é teu ISP? Quem é teu cliente ideal? perfeito, Cara, exatamente. então tu vai trabalhar para aquele cliente ideal. Tu não vai vender essa xícara aqui, que nem tu falou ali, né? Brigar por um oceano vermelho. Cara, que eu ofereço qualidade, que eu ofereço um atendimento, que eu ofereço um ambiente. Meu E cada preço é vez mais X. isso as empresas estão buscando, né? Claro. Olhando a concorrência, né? Tipo, que nem eu falei antes. Às vezes o empresário diz, mas a concorrência tá me judiando, né? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Que isso é fundamental. Uhum. Te né? posiciona de Fundamental. forma Tu tem que te onde posicionar de forma aonde- diferente. Qual é o meu diferencial? Concorrência é né? bom, cara. Eu gosto da concorrência porque a concorrência te força Tira a da tu te zona de melhorar. tira da zona Te de conforto. força a tu fazem te se melhorar, movimentar. cara. Faz se Exato, movimentar, cara. E exato. vamos ser bem Tira da zona sinceros. de conforto. Porque assim, ó, cara, como a gente trabalha com... Cara, vamos assim, ó... Nós já passamos dos 40, então... Valendo. Já valendo. Então, assim, ó... Cara, a gente não é o especialista de final de semana ou o especialista de palco. Exato. Aí, então, assim, como eu estou à frente da agência de marketing propriamente dito, né? Cara, eu trabalho com funil de vendas, com implementação de máquina de venda, eu já fui BDR, já fui SDR, já fui closer. Cara, nós estamos falando há mais de 20 anos de experiência com isso. Aí os caras fazem um cursinho de final de semana, baratinho, aqueles cursinhos de 50 pila, e se colocam como especialista do mercado, e aí Aí, que nem tem um... A gente tava numa negociação, vou dar um exemplo, tá? Nossa proposta de valor baseada no diagnóstico que a gente fez da empresa do cliente. Dava, sei lá, 7 mil reais. Ah, mas aqui o fulano me cobrou 1.500. Mas vai lá e fecha com ele. Sim. Não, mas aí a gente vê o problema, né? Vou pegar esse caso, né? Porque ele tava com graves problemas, tá? E aí eu digo, não, mas agora eu entendi. Aí, inclusive, porque eu sou muito prático nisso, né? Eu digo, não, mas agora eu entendi, o problema é tu. O problema é tu, Né? não é o... Porque Não é o sempre, problema. porque tu tá querendo com uma empresa de 1.500 que só faz X, TXYZ, não vai acontecer nunca. Na própria decisão Nunca. de quem vai ser o parceiro dele, ele já dá recado. né? É. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir tudo isso. Então Sabe que tu não pode esperar o resultado que tu tá esperando. Esses Fatia tempos do projeto. eu vi uma reflexão que fez muito sentido e ela se aplica a tudo isso que a gente está falando e outros cenários também. A gente reclama no trânsito Uhum. dos motoboy. Uhum. Mas quando tu tá na tua casa, Tu quer que a comida chegue rápido. tu fica Boa. furioso quando a tua comida não chega... Não chega em 30 minutos. Exatamente, tu quer que chegue em 10 minutos na tua casa. Ou a Então, tua pizza tá assim, é parece que é amarrotada. é uma tua visão tua que comida. a gente mesmo acaba se contradizendo, Incongruente. né? Nós Incongruente. mesmos acabamos Incongruente. se contradizendo naquilo que a gente mesmo pensa em cenários diferentes. Perfeito. Então, às vezes, o empresário acaba tendo essa mesma contradição em alguns momentos. E a gente precisa orientar, né? Orientar, olhar com uma visão mais técnica, às vezes, né? Com conhecimento de vivência e experiência em diversas situações. Por exemplo, quando eu dou uma recomendação, quando eu faço algum atendimento, né? Certamente é o mesmo trabalho que vocês desempenham nesse âmbito de conhecer a pessoa e de analisar outros cases, Sim, né? sim. Trazer e experiências pegar externas. um pouco de cada um Isso aí. Uhum. É isso e aí. vincular com aquela empresa. Porque acredita que pela tua análise, pela tua Que expertise, aquele é o caminho. aquele é o caminho para ela. Uhum. É um dos melhores caminhos, né? Ou talvez, às vezes, o único caminho. Mas a gente precisa também da abertura do empresário. Uhum. Esse é um ponto até que eu queria reforçar. Quanto mais aberto o empresário for, seja com uma consultoria, seja com o seu gerente de conta, é melhor para ele. Com certeza. É a mesma coisa que, às vezes, a gente vê os advogados, né, levando uma pessoa para uma audiência e
às vezes ele não foi sincero com o advogado não vai conseguir ajudar ele, É verdade. né? É verdade, é verdade. Até mesmo se a pessoa é culpada. Claro, claro. Né? Tem que saber de fato. Pega um pra advogado poder... criminalista aí, né? Ele tem que saber tudo que Realmente o o que cara aconteceu. fez para conseguir, né, intermediar uma possível solução para aquele caso. Então, às vezes a gente vê o empresário ele escondendo o jogo. E a gente precisa dessa transparência, né? Eu Pra digo que conseguir é ajudar. pior, Leonardo. É pior que isso, porque infelizmente o empresário muitas vezes ele esconde o jogo da pessoa correta e Perfeito. ele abre o jogo pra- com a pior pessoa O que podia corvo. abrir, entendeu? Uhum. Entendeu? Com aquele cara que nunca fez nada, com aquele amigo de futebol, com aquele cara que gosta do trago, entendeu? E aí eles fazem uma resenha maluca, ele recebe umas... E ele se baseia naquilo. Entendeu? E ele não procura quem ele deveria procurar. E eu vou citar quem ele deveria procurar, tá? Contabilista, advogado, o gerente do seu banco e uma boa consultoria. Exatamente. Esses 4 caras são fundamentais. Então, assim, o que eu tô dizendo para você, empresário, é que não é que você tem que sair na rua aí falando da sua vida pessoal para ninguém. Entendeu? Não deve mesmo, entendeu? Mas para as pessoas certas você deve procurar. Porque aí você vai ter resultados específicos, porque ambiência gera referência e referência gera resultado. Perfeito. É, Perfeito. Assina embaixo, Alex. E outra coisa, né, cara, reforçando tudo isso, tu tem que levar em conta que tu precisa te melhorar. Tu precisa Sim, evoluir, tu precisa te desenvolver. Constante. Constante. Evolução Porque, constante. Porque assim, ó, só assim tu vai conseguir realmente evoluir o teu negócio, a tua empresa. Porque senão tu não consegue. Tu não consegue porque às vezes o que acontece? O cara até pode ser muito bom tecnicamente. Sim. Mas ele como pessoa, ele tem um caminho, uma jornada muito longa para se desenvolver. A gente tem aquela chamada roda da vida, né? Uhum, roadmap. Em algum ponto, aquela roda da vida está sempre se modificando, Perfeito. se perfeito, modelando. Perfeito. Em algum ponto daqueles ali, quem não conhece, eu estimulo a conhecer a roda da vida, né? E aí, fala então, um aqui livro. nós tá pode- falando pode- aqui, ó. Opa, Vira olha pra aí. cima aqui, ó. Vamos Olha fazer um ali, ó. marketing, Leonardo, ó. faz o marketing. Então, quem não leu ainda o livro do Alex Nascente, O Caminho a Ser, Do caminho do ser ao empreender, O né? Caminho do Ser Ao ao empreender. Empreender. Isso Tem o roadmap Tem- aí, hein? olha aí, ó, roadmap. E, cara, quando tu falou roadmap, cara, assim, a gente traz tudo... Porque esse é um livro ativacional, tá? Então, ou seja, ele é um livro pra ser estudado. Então, tu tem que ler e tu tem que escrever. aplicar. E aplicar, cara. Porque, assim, ó, tem um monte de matriz muito legal aqui dentro, assim, matriz SWOT, tu explicando como é que funciona a matriz SWOT, os roadmaps. Agora vamos lá. Adianta isso aqui se a pessoa não Não, usufruir, não. Não. Ela Não tem que se- se permitir. não mergulhar nesse mundo aqui, tem em que se qualquer permitir. curso que a pessoa faça, qualquer imersão que a pessoa faça, qualquer livro que a pessoa leia, Perfeito. né? Esse bate-papo aqui. É. Se o empresário ouvir essa nossa conversa e não agir em nada que a gente falou, de que adianta? Conversa pra inglês ver. Não, na verdade, Né? não é conversa pra inglês Não. ver. Na verdade, Aqui- é educação empreendedora, cara. Aqui a gente assim, ó. está falando mais de 20 anos de experiência, o Alex aí com uma carreira, Mais de 30. né, 35. em empresariado aí, né, no ramo empresarial há muitos anos. Eu comentei no início, mais de 17 anos em instituição financeira. A gente não está falando coisas que a gente viu ontem. A gente está falando de situações que a gente já viu Perfeito. muitas vezes recorrente em situações, né, básicas que a gente está falando, e a gente precisa alertar, né, Perfeito. quem está Não, nos e não ouvindo. somos... É aquela história, né, Leonardo? Não somos empreendedores de palco, né? Exato. Tu tem uma carreira, o Lucas também, eu também, e o que eu digo sempre, assim, por isso eu bati muito aquela hora, tá? Porque eu vejo que hoje a galera vai pro futebol, fazer uma resenha que não deveria ser lá, entendeu? Sim. E vai se ou aconselhar vai com as pra pessoas que não internet. têm conhecimento. Exato. Ou vai buscar pílulas na internet. Ou vai buscar pílulas de, cara, empreendedores de palco na internet, entendeu? E a gente, nós mesmos aqui, não somos o dono da verdade. Não, claro que não. Longe claro de que não. ser, a gente tem uma noção, né, sobre as questões ali Que a gente tenha campo de batalha. da nossa vivência, da nossa é. experiência, né, do nosso know-how, né, Isso aí. e a gente acaba aprendendo aqui, a gente está aprendendo hoje um com o outro, e o aprendizado é constante.
né? A pessoa tem que ter... Eu estava falando ali da roda da vida, né? Roadmap. A gente tem que ter... olhar para aquilo constantemente. Uhum. Ah, sim. Para sim, mim sim, saber aonde está desequilibrando. Perfeito. Perfeito. Eu tenho Perfeita aqui colocação. uma atividade profissional, eu tenho minha família, eu tenho meu lado espiritual, eu tenho Uhum. o meu lado social, Minha saúde. a minha saúde. E Então, tu precisa sempre girando aquilo ali tu e tem que- equalizando. a gente brinca que a nossa vida é um eterno malabarista, né? Perfeito. A gente tá sempre... O equilibrista de prato, né? Exato, a gente... Quando um tá caindo, tá querendo, vai lá, corre. A gente tem que buscar o equilíbrio, né? Isso O aí. equilíbrio. É isso aí. Mas tem coisas que às vezes tu precisa agir com um pouco mais de atenção, Uhum. porque não vai estar nunca perfeito, né? Dificilmente ele vai estar perfeito o roadmap, né? Desconheço um roadmap perfeito. A perfeição não existe, a Mas gente busca uma excelência, né? A gente em busca um áreas, né? equilíbrio, né? Que a gente consiga ter, né? Todos aqueles itens ali do roadmap funcionando, né? Mais equilibrados. Dentro de uma média aceitável. Então, quando tu analisa o teu roadmap e vê que tem algo muito fora da média ou do que seria o ideal, a gente precisa agir com um pouco mais de atenção. Perfeito. Né? Perfeito. Então, Muito bem colocado. a gente precisa trabalhar nesses pontos também, né? Porque tudo isso impacta em tudo que a gente falou até aqui. Né? Então, E uma é coisa importante leva a saber. outra, né? Não adianta. Não. Ninguém vive É. sozinho no mundo e, cara, a gente fala, temos que separar, né, o profissional do pessoal. Ok, a gente tem que ter esse equilíbrio e viver nas caixinhas, mas nós somos seres indivisíveis. Nós somos Sim. indivíduos, não divididos por dois. Essa que é a verdade. Exatamente. A única coisa que exatamente. a gente tem que dividir da empresa, o profissional do pessoal, é os caixas, né? Os fluxos de Não, caixa, isso né? sim, isso sim. Tem que É, dividir, se tem que misturar, dividir. misturou o dinheiro da empresa, caiu no meu bolso. Gente, nós estamos Indo pro final. no final aqui. A gente Leonardo, 5 anos de Cicobi em Cachoeira do Sul, já. Quero que tu faça aí a tua finalização, a tua mensagem final, o que tu quer deixar pro público aí, a mensagem principal. Meus parabéns pelos 5 anos de agência de Cachoeira, né? Muito obrigado. Cresceu bastante, começou foi aqui embaixo, né, a primeira, né? Começou na Avenida Brasil. E lá em cima. Lá na Zona isso, Norte. Isso, onde é que é na frente do... Próximo na esquina do Banco Na do esquina Brasil, ali. né? Que o Banco do Brasil há muitos anos lá e próximo ao Hotel União, ali. né? Então, naquela Ponto tradicional localidade ali. lá. A gente, primeiramente, agradecer, né, a recepção de vocês aqui. Parabéns pela ideia, né? O podcast levando conhecimento e agregando com os empresários e com todas as pessoas, né? Então, a gente estimula muito, né? Perfeito. A cooperativa... até eu estava dando uma entrevista esses dias numa rádio e eu trouxe a relevância do cooperativismo no país e no mundo, Porra, né? total. Muitos países da Europa, vamos pegar a Alemanha, a Holanda, né? Eles têm... O cooperativismo é a veia das pessoas, Muito né? forte. Né? Já nascem dentro do cooperativismo, Muito né? forte. 80% ou mais da circulação financeira, né? Da movimentação financeira nesses países é dentro de uma cooperativa. E no Brasil, essa realidade ainda está distante. Então, a gente percebe que as cooperativas, elas modificam, melhoram a comunidade, a cidade, a região. Perfeito. Né? Elas têm uma atuação diferente da consultoria, de prestar... gerar conhecimento nas pessoas, né? Então, a gente tem uma atuação forte nesse sentido. As cooperativas, elas mudam a realidade, né, de um país. E a gente tem hoje 21 milhões de pessoas, né, vinculadas a alguma cooperativa no país. É bastante, né? é 10% da população, praticamente. Mas ainda é bem obstante, Mas né? E pasmem agora com essa informação. 8 milhões e meio são dentro do Cicobi.
Bah, desses 21 milhões. bah, né? bah. Tem um outro perfeito. sistema cooperativo que corresponde a praticamente os mesmos 8 milhões e meio. Então, somados os dois, é praticamente quase todos os 21 milhões de de cooperativados. pessoas, né? Que tem algum vínculo com alguma cooperativa, não necessariamente de crédito, né? No país. Então, é muito embrionário ainda essa operação, né? Ainda E existe. essa cultura, vamos dizer, Sim, né? era isso que eu ia falar. A cultura do brasileiro ainda não está De- voltada para a cooperativa. E né? existe uma visão, uma cultura de visão muito deturbada ainda da questão do cooperativismo com o sindicalismo, né? Entre aspas. E aí, então, Sim. assim, se mistura muito a Sim, não, sim. Associativo, né? eles Exato. associam muito, que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada Porque a na ver. verdade, o trabalho cooperativado é vamos se ajudar para todo mundo crescer junto. Exatamente. Né? E se der certo, o lucro nós vamos dividir. Nós vamos dividir entre todo mundo. É o cenário perfeito, é o ganha-ganha. Perfeito. Então, o recado final aqui vem para as pessoas que não conhecem, né, o cooperativismo. A gente tem 2 agências na cidade de Cachoeira do Sul, mas o Cicobi está presente em todo o estado, todos os estados brasileiros, né, inclusive no Distrito Federal. E a gente convida as pessoas a virem nos conhecer, né, virem tomar um café, né, Show trocar de uma bola. ideia. E a gente vai ter a maior satisfação, né, de estar agregando na sua empresa, de estar contribuindo com uma conversa, com uma consultoria inicialmente, ali um diagnóstico, e a gente conseguir auxiliar, né, a sua empresa ou você como pessoa física a melhorar a sua situação financeira. Show. Né? Agregar em alguma parte da sua vida financeira, né? Não temos a fórmula mágica, né? Mas Não. em algum ponto a gente consegue agregar. Perfeito. E na verdade não existe fórmula mágica, né? Existe, na verdade, é trabalho. Exato. Trabalho e Muito organização. trabalho. Trabalho e organização. Exatamente. Então, a gente nos colocamos à disposição, né, da comunidade, né? Como eu sempre ressalto em qualquer lugar que eu vou, não precisa ter conta, não precisa ser um cooperado. A pessoa, a gente está lá à disposição da comunidade, né? Se tornar um cliente nosso, que nós chamamos ali de cooperado, né? Porque tu acaba, né, se tornando sócio da cooperativa no momento que faz negócios com a gente, mas isso é consequência. A gente precisa, primeiramente, ter o contato, né? E é uma missão da cooperativa prestar esse serviço à comunidade. Então, para mim, né, que estou aqui representando essa instituição, hoje temos 2 agências na cidade, né? A agência do centro, ela tem uma gestão própria, né? Já uma gerência individual, né? Até o ano passado eu estava compartilhando, né, a gerência, e hoje eu estou alocado ali, né, na Avenida Brasil. Mas a gente reforça o convite, né? Quem não conhece, conhecer nossa estrutura, conhecer nossa agência, para a gente tomar um café, trocar uma ideia e contribuir dentro de algum desses itens que a gente conversou aqui hoje. E parabéns novamente para vocês que estão estimulando, né? Eu já vi outros empresários, alguns até amigos meus aqui participando, né, do podcast e agregando em alguma parte aí com as pessoas. Perfeito, Leonardo. Um prazer enorme te ter aqui. Prazer inenarrável, né? É inenarrável. Inenarrável. Trazendo essa luz, né, a tema tão sensível que é, né, gestão financeira. Gestão financeira e do mercado de capitais, né? Então, isso aí. obrigado mesmo, Leonardo. E, Alex, faz o teu jabá final aí. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você quer ter uma vida lúcida, com mais clareza, mais tranquilidade e equilíbrio, por favor, aprenda. Antes de empreender, aprenda, tá? Porque é somente a educação, que é o que a gente se coloca, né, como educação empreendedora, é que vai fazer a diferença na tua vida. E já que se tu não aprendeu antes de empreender e já está empreendendo, comece a estudar também, comece a aprender e se desenvolver. Chama o Index. Chama o Index. Gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!